Sabe aquelas lesões, aquelas verruguinhas que a gente tem no pescoço, nas axilas? Muitas vezes a gente não dá muita importância, nota mais quando a gente machuca com o cordão, com a camisa e não sabe muito de onde vem. Na verdade, aquelas lesões, os acrocórdons, elas são lesões que podem mostrar para nós muito mais do que só uma questão estética. Vamos entender o porquê que elas surgem e também ao final 7 dicas para evitar que elas progridam. Bem, meu nome é Luciano, sou médico de família e comunidade, nutrólogo, e no canal Revolução Saudável a gente está dando sequência ao quadro Não Ignore Sua Saúde, que a gente trabalha ali sobre os sinais que o corpo dá, assim como hábitos que a gente pode trabalhar também. Mas afinal, o que são esses acrocórdons? Os acrocórdons são essas verruguinhas que são lesões fibroepiteliais ali, benignas, tá? Sem uma grande complicação, geralmente em torno de 2, 10 milímetros ali, né? Pode variar. Muitas vezes mais pigmentadas, mais escurinhas do que o tom de pele habitual, com um crescimento paulatino. Ele vai crescendo, insidioso, lento, e a gente vai notando conforme elas vão surgindo em maior quantidade, geralmente. Elas são lesões muito comuns, sendo que ao passar da idade, cada vez mais comuns. E também apresentam uma relação com o vírus do HPV. Embora não seja a mesma situação do câncer de colo de útero, outras situações, mas o HPV ele é um vírus que ele é muito imputado, muito relacionado à questão de verrugas, né, de maneira geral. Então ele também nesse caso é muito comum associado. Mas quem tem mais risco desse acrocórdon? Principalmente alterações metabólicas hormonais, que é o caso da gestação, caso da hipercolesterolemia, as dislipidemias, né, o colesterol alto, também a síndrome de ovário policístico, a obesidade e também a resistência insulínica. Não sei se você vai lembrar da resistência insulínica, que a gente já falou um pouquinho e eu vou lembrar vocês daqui a pouco. Tanto que nesse estudo aqui a gente teve uma avaliação das relações diretas entre o acrocórdon e outras relações de saúde. E se notou uma relação direta, né, no caso, entre o acrocórdon e o IMC, índice de massa corpórea, bem como diabetes, hipertrigliceridemia, a glicemia, a insulina elevada, basal, o Roma-IR e também a acantose nigricans. Lembra dela? A gente falou da acantose nesse vídeo aqui acima e se você tem dúvidas sobre o que ela é e como que a gente pode trabalhar para evitar que ela surja, como tratar, acesse esse vídeo e vejam também as orientações. A acantose nigricans, trazendo aqui, é aquela mancha mais escura que a gente geralmente tem também nessas regiões de dobras maiores, aqui na cervical, no pescoço, né, na axila, e são também associadas à resistência insulínica. E o que é essa resistência insulínica? É a dificuldade da insulina trabalhar. Como assim? A insulina é um hormônio que tem muitas ações. Ele é produzido no pâncreas e tem variações de hormônios que produzem várias atuações no corpo. A insulina, ela vai ter uma das funções, pegar esse açúcar que está no sangue e jogar para dentro das células para ser utilizado para os trabalhos das células. Só que se eu tenho alguma resistência, seja por uma obesidade, seja por uma questão metabólica, ela acaba tendo dificuldade para atuar. E assim, esse açúcar acaba sobrando mais no sangue, vamos dizer assim. Resumindo, seria essa forma com que a resistência insulínica acontece. Mas tem como eu ver isso com exames? A gente consegue avaliar a resistência insulínica com exames de sangue, sim, né? Utilizando a insulina de jejum, a glicemia, o Roma-IR e também até o teste de tolerância oral, a hemoglobina glicada, a gente consegue avaliar os parâmetros glicêmicos do açúcar, né? E assim a gente conseguir fazer um diagnóstico mais preciso quanto à resistência insulínica, como a fase inicial, o pré-diabetes e o diabetes. Mas como é que a gente faz para cuidar, para tratar desse acrocórdon? Uma vez que a lesão ela está presente, a única forma da gente lidar com ela é retirando, tá? Essa lesão, assim como outras verrugas, ela precisa ser retirada. E aí a gente vai ter várias formas de fazer isso. Uma seria uma excisão, né? Uma retirada cirúrgica ali, microcirúrgica, vamos dizer assim. Outra seria com eletrodissecção, que é queimando ela. E outra seria com a crioterapia, por exemplo, que é também queimando, mas com o nitrogênio líquido, né? Resfriando ela até que ela morra, vamos dizer assim. Todos esses procedimentos são feitos geralmente em ambulatório, seja desde postos de saúde que têm o equipamento e toda a estrutura, e principalmente os setores de dermatologia também. Mas uma vez que a gente retirou, elas não vão mais voltar. Na verdade, lembra que a causa de surgirem esses acrocórdons tem relação com a resistência insulínica e outros fatores metabólicos. Uma vez que eu retirei esses acrocórdons, essas lesões, elas vão voltar a surgir se o problema de base continua. Então, vamos pensar aqui
e já guardar para a nossa vida 7 dicas práticas para diminuir a resistência insulínica, melhorando o acrocórdon, a acantose nigricans e a saúde como um todo. Primeiro ponto, é óbvio, eu preciso diminuir a sobrecarga para que a insulina trabalhe bem. Então um ponto é, se eu tenho sobrepeso ou obesidade, trabalhar de forma organizada, estruturada para diminuir esse peso em excesso para que eu tenha uma saúde de qualidade. Lembrando que para uma questão populacional a gente poderia considerar ali o sobrepeso um IMC de 25 ou mais. E a partir disso já vale a pena a gente ter uma orientação, um cuidado para manejo dessa saúde, para evitar que isso evolua para obesidade também. Outra orientação importante, diminuir o consumo de carboidrato simples. O que quer dizer isso? Simples quer dizer que ele está numa unidade menor e assim ele é mais fácil de ser absorvido, de forma que rapidamente ele levanta esse açúcar no sangue, né? Ele é absorvido, vai para o sangue, com isso faz picos maiores. E esses carboidratos simples geralmente vão estar nos alimentos mais processados, no caso dos doces, sorvetes, né, chocolates adoçados, também no caso dos pães brancos, enfim, esses alimentos que têm uma quantidade de carboidrato livre muito mais alta. Terceira dica, pratique exercício físico, de preferência concorrente. Como assim? Além da questão cardiovascular, que são a caminhada, o ciclismo, a gente tem também os exercícios resistidos, que é o caso da musculação, do pilates, exercícios que vão fazer com que eu tenha um estímulo muscular. E essas duas frentes juntas, elas têm uma ação mais potente para a questão do controle do açúcar. Então, mesmo que, Luciano, mas eu tenho dificuldade, eu estou ali com um problema numa articulação, eu tenho tido uma dificuldade por causa do peso ou outra situação, vá fazendo ali aos poucos o que você consegue. Você sai de uma inatividade para fazer alguma atividade mínima que seja e vai progredindo, isso já vai ter benefício. Quarta dica fundamental, tenha um consumo adequado de fibras, tá? Simplificando, seria em torno de 25 gramas para a mulher, 35 gramas para o homem, ou em torno de 10 a 14 gramas de fibra a cada 1000 calorias da dieta. De maneira geral, em torno de 30 gramas dia. E a fibra é um dos nutrientes que mais a gente acaba errando na dieta, porque a fibra ela não é tão simples de ser encontrada se a gente não estimula colocá-la na dieta ou se a gente já não tem uma dieta de qualidade mais balanceada. Ela vai estar presente nas frutas, verduras, grãos, nozes, e para a gente ter um consumo adequado das fibras, geralmente a gente vai ter um consumo aí em torno de 400, 600 gramas de frutas, verduras durante o dia. É muito comum a gente não ter esse consumo. Então, formas de fazer com que a gente bata essa fibra seria consumo de outras fibras, como o caso do psyllium, que vai ter uma quantidade grande de fibra sem calorias, e até mesmo a linhaça, a chia, junto ali de alguma fruta, para auxiliar a bater essa meta. Quinta dica, diminua o consumo de bebidas açucaradas ou adoçadas. Como assim? No caso de um controle da resistência insulínica, não é muito interessante a gente ter um consumo de bebidas com alto índice de carboidratos, que esses carboidratos vão ser absorvidos geralmente muito rápido. É o caso do suco de laranja, o suco de uva, mesmo que integral, os refrigerantes, os sucos de caixinha, os sucos de pó que são adoçados. Então esses sucos eles acabam fazendo com que a gente tenha uma quantidade de açúcar muito grande, ela vai se somando junto com a dieta. Alternativas seriam, como uma forma de diminuir esse consumo de adoçados, num primeiro momento, o consumo de refrigerantes ou sucos de preferência zero açúcar, e num segundo momento, a gente conseguir diminuir essa química ali envolvida e consumir de forma in natura, como no caso um limão espremido na água, ou um limão numa água gaseificada, fazendo com que a gente consuma ali um alimento mais puro possível. Sexta orientação que vale muito a pena, dietas com baixa quantidade de carboidrato. A gente não precisa ser absolutamente restrito quanto à questão de carboidrato, ele é útil para nós, mas existem estudos e evidências robustas de que dietas com uma quantidade um pouco menor de carboidrato, elas vão trazer para nós um melhor controle desse açúcar no sangue. E aqui a gente, por exemplo, tem uma avaliação das dietas conforme a sua quantidade de açúcar, desde uma dieta low carb, uma dieta mais fácil da gente realizar, até mesmo o caso de uma dieta cetogênica, que é uma dieta mais severa quanto à questão de carboidrato. Então, pondere com calma, tenha uma orientação profissional para você seguir alguma dessas linhas. Busque seu nutrólogo, seu médico, nutricionista para fazer uma orientação quanto a isso. Sétima e não menos importante orientação, tenha um consumo adequado de proteína. Em vários vídeos aqui a gente já falou sobre isso e eu retorno sobre essa questão porque a proteína ela traz uma saciedade melhor, tá? Então isso faz com que eu tenha um consumo menor dos alimentos ali de maneira geral,
material, eu consigo também fazer um ajuste. Se eu diminuir o carboidrato na minha alimentação, eu vou ter que compensar ou na proteína ou na gordura. Então eu acabo tendo um consumo um pouquinho maior dessa proteína, pode ser uma proteína vegetal, uma proteína animal, e isso faz com que eu tenha um controle melhor dessa resistência insulínica. E aí, você conhecia essas lesões, sabia que elas se chamavam acrocórdon, que essa relação com a resistência insulínica? Tem alguma dúvida? Comente aqui. Se caso gostou desse material, quer ver outros temas, se inscreva no canal, acompanhe os novos vídeos toda semana. Sejam muito bem-vindos. Saúde a todos, vamos juntos!